Fala pessoal, Sala Gomes, e hoje iremos relembrar o GP da Austrália 2009, a corrida que deu início ao sonho da MotoGP. E nessa corrida, o atual campeão Mini Hamilton ficava no Q2. E no final tivemos a dobradinha da Brown GP. Mas é isso, deixa o like, vamos para o vídeo. Na temporada de 2009, comparada à anterior, tivemos muitas mudanças, tanto na aerodinâmica quanto nas asas, dianteira e traseira. Isso era para gerar downforce, e com as mudanças também chegou a bateria, ou melhor, o CAS. Mas agora eu tentarei explicar o que aconteceu para nascer a Brown GP. No ano anterior, 2008, teve uma crise mundial que afetou a equipe Honda, e por isso no fim do ano ela ia fechar as portas e decretar falência, e com isso iria demitir todos os funcionários. Mas veio o salvador, Ross Brawn, que comprou a equipe por apenas €1. E com isso, a equipe Honda mudaria de nome e viraria Brown GP. Então todo mundo tinha um emprego salvo, inclusive Button e Rubinho, que por pouco não vazaram. Mas voltando para 2009, como a Brown não tinha o dinheiro, o Ross teve a ideia de colocar mais assoalhos. Então tivemos o temido difusor duplo, que ajudava demais a Brown, quando mais downforce. E com isso, a equipe de Ross Brawn era mais rápida nos testes de pré-temporada, junto com a Williams e Toyota. As duas também tinham difusor duplo. E com tudo isso, mostrou a etapa da Austrália. E, inacreditavelmente, eu achei mais dos treinos. A imagem é horrível, mas releva. E o mais rápido foi o Williams do Rosberg, com 26.8. E é só isso, eu só achei esse treino. Mas então vamos para o quali. E com a imagem 4x3 e com qualidade horrível, tínhamos Massa e Rubinho na tela. Mas depois tivemos a luz verde para o início do Q1. Eu tentarei falar o mínimo do quali, pois a imagem é 4K. Mas quando faltavam 10 minutos, o Rubinho cruzava a linha e fazia 1.26.2 para assumir a primeira posição. E quando faltavam 8 minutos, o Button vinha sua volta. Ele ficou em segundo por apenas 6 milésimos. Logo atrás veio o Rubinho, que fazia incríveis 1.25.8 para melhorar ainda mais o seu tempo. E quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Sutil, Trulli, Fisichella, Nelsinho e o Massa. E com o tempo já encerrado, o Buemi melhorava, mas ficava em risco. O Kovalainen pulava para oitavo. Nelsinho cruzava a linha, mas ficava onde estava. E depois, Button e Rubinho melhoravam demais, fazendo dobradinha. Enquanto Hamilton passou no milagre na P15, mas foram eliminados Buemi, Nelsinho, Fisichella, Sutil e o por 10. E depois de 5 minutos, já tínhamos o início do Q2. E quando faltavam 9 minutos, o Rubinho vinha sua volta. E era o segundo por apenas 6 milésimos. Logo atrás veio o Button, que assumia a primeira colocação com 25.2. E quando faltavam 4 minutos, seriam eliminados Trulli, Haskell, Nakajima, Kovalainen e o Hamilton sem tempo. E com o tempo já encerrado, o Trulli cruzava a linha e pulava para sétimo. O Alonso estava em sua volta, mas errou na próxima curva e por isso era eliminado. Junto com ele também foram Haskell, Nakajima, Kovalainen e o Hamilton, que teve problema na caixa de câmbio e por isso ficou esse tempo e era eliminado. E depois de algum tempo já tínhamos o Q3. Quando faltavam 6 minutos, o Button cruzava a linha e fazia 1.26.6. Logo atrás vinha o Rubinho, que fazia 1.27.1 e ficava meio segundo atrás do Jenson. E com o tempo, já no fim, o Rubinho vinha voando, sendo melhor que o Button. E quando cruzou a linha, ele fazia 1.26.5 para assumir a liderança. E depois vinha o Button, muito melhor que o Rubinho. E quando a igreja cruzou a linha, ele fazia 26.2. E depois Massa era apenas o sétimo. Mas Jenson Button, com a equipe novata, era pole em Melbourne, com o Rubinho logo atrás. Então era P1 e P2 para Brown. E o Vettinho com a Red Bull em terceiro. Após isso, temos grid de formato. Button na pole, Rubens ao seu lado em segundo. Fila só Brown, Vettel, Kubica, Rosberg e o Massa em sexto. Raikkonen, Weber, Haskell, Alonso, Nakajima e Kovalainen fecharam o top 12. E lá atrás, o atual campeão Lewis Hamilton era punido e sairia da P18 e seria o último na pista. E com a abertura incrível da Globo, chegamos no domingo. Após a volta de formação, sendo às 3 da manhã, esse era o horário para priorizar o povo inglês. Mas ainda bem que isso mudou, mas as luzes se apagavam e a temporada de 2009 começava. O Button largou bem e seguiu na ponta, enquanto o Rubinho ficou e caiu lá para trás. E no Q1, o Rubinho foi tocado, e por isso tocou na Red Bull que tocou na Sauber.
enquanto Button já fugia lá na frente. Mas atrás dele tinha maior caos. Era Red Bull, Ferrari, Sauber e muito mais. E Rubinho vinha atrás desse grupo em sétimo. E na volta 2, o Kovalainen vinha bem lento, com a suspensão indo pro espaço, enquanto o Webber trocava asa. E na volta 5, o Hamilton já era o décimo, então ele ia pra cima do Nelsinho. E por isso, pegava vácuo, salva o cash e mergulhava, para passar o brasileiro e seu nono. E na volta 8, o Rosberg chegava no Kimi, e atrás do Nico vinha o Rubinho, que tinha o pedaço das asas solto. E na volta seguinte, o Rosberg pegava vácuo, mergulhava para passar o Raikkonen. Logo atrás vinha o Barrichello, que ia para cima, mas ele tocava no finlandês. E o pedaço das asas voava, mas mesmo assim ele passava o Kimi, então era o sexto colocado. E na volta 14, o Button estava voando, com a vantagem de incríveis 4 segundos. E na volta 16, o Vettel parava no box. E quando o Rosberg fez a parada, ele demorou demais, com o tempo total de 21 segundos. E quando ele saiu, o Raikkonen aproveitava e passava o alemão. E na volta 17, quando o Glock falava com a equipe, apareceu Nakajima no muro, sem a asa. E com a bandeira amarela, a Brawl GP chamava Rubinho, então ele parava e trocava a asa, que estava danificada. E só vendo, sabia que a Brawl colocava bastante combustível. E não demorou pro Button também colocar gasolina. E só depois disso tínhamos o safety car. E depois era uma confusão no box da Force India, após ela entrar todo errado. E na volta 21, vemos a tabela. Liderança vinha o Button, Vettel, Massa em terceiro, Raikkonen, Rosberg, Nelsinho em sexto, Trulli, Buemi e Rubinho após a parada caiu para décimo. E na volta 23, o safety car saía. E com a fretada do Button, tivemos a bandeira verde. O inglês largou bem e seguiu na ponta. E depois o Vettel apenas ameaçou o Jenson. Mas atrás, o freio do Nelsinho ia-se embora. E por isso ele perdia o carro, rodava e parava na brita. E com isso tivemos a bandeira amarela. Mas a corrida seguia. E por isso Hamilton ia para cima, ser melhor e passava a Toyota. O Alonso aproveitava e também passava a Toyota. E depois, quando faltavam 27 voltas, o Felipe estava no box. E quando ele saiu, ele voltou na P14. E depois da corrida, daquela esfriada. E quando faltavam 20 voltas, começava a segunda rodada de paradas. Os primeiros foram Kubica e Raikkonen. E quando faltavam 15 voltas, quinto colocado, Lewis Hamilton estava no box. E quando ele saiu exatamente na frente do Massa. E quando faltavam 13 voltas, o Vettel parava no box. E quando ele saiu bem na frente do Rubinho. Mas o Barrichello ia pra cima e tentou ir por fora. Mas o alemão se defendia e seguia na frente. E na volta seguinte, o Massa tinha problemas. E por isso ele ia bem lento. Então a Ferrari já se preparava para a chegada do Massa. E quando o Felipe chegou no box, o Button veio logo atrás. E ele colocava os macios. Enquanto o Massa já entrava na garagem da Ferrari. E quando faltavam 10 voltas, o Hamilton chegava no Trulli. E com o gráfico novo, ele ia pra cima. Ligava o cash, mas o Trulli se defendia, seguia na frente. E quando faltavam 7 voltas, o Rubinho entrava no box. Parava e trocava o seu pneu. E quando ele saiu, ele voltou atrás do Rosberg. E na volta seguinte, o Rubinho chegava no Rosberg. E saindo muito melhor, ele ia pra cima e passava o alemão para ser o quarto colocado. E quando faltavam 4 voltas, o Kubica era melhor que o Sepp, sendo melhor que o Vettel nas voltas anteriores. E já na volta seguinte, o Kubica realmente chegava. E com o pneu já no fim, o Vettel saiu mal. Enquanto o Kubica era melhor e ficava roda-roda com o Sepp. E com isso tentou ir por fora, mas o Vettel não deixava. E por isso tocava no Kubica, que tocava no Vettel, que perdia sua asa. E os dois, mesmo sem asa, seguiam na pista. Meu Deus, Kubica! O polonês foi-se embora, mas Vettel, mesmo sem a suspensão, não seguia na pista. E com tudo isso, tivemos o safety car. E o Rubinho, que era o quarto, passava os dois e era o segundo. E o Vettel, mesmo sem uma roda, ainda seguia no traçado. No replay, vimos que o Kubica, mesmo sem asa, tentou fazer a curva normal. E por isso parou no muro, igual o Vettel que perdeu a suspensão. Enquanto lá na pista, o Vettel fazia milagre, com o carro ainda na pista, mas não aguentou muito, e por isso abandonou de vez. Mas o safety car abria a volta final em Melbourne, com uma corrida dominante, mas com uma equipe novata quase falida. Mas mesmo assim, Jenson Button vencia na Austrália, Rubinho em segundo, dobradinha para Brown, e o Trulli fechava o pódio em terceiro. E com o sol se pondo, tínhamos o Button comemorando muito a vitória. E quando ele chegou no paddock, não foi diferente, comemorando até com o Rubinho. E no pódio, como equipe novata, tínhamos uma volta fantástica, com o Button, Rubinho e o Ross. E após essa prova, o sonho da Brawl se tornou realidade, vencendo o campeonato de equipes e também de pilotos, com o Button. Mas foi esse o vídeo de hoje, deixa o like. É isso, meus manos, nos vemos segunda-feira com mais vídeo roteirizado.
E na outra sexta, iremos relembrar mais uma corrida da Austrália. Agora de 22, o de Leclerc fez grande chelém. Mas é isso, 10 dias, falou e fui!